Seja bem-vindo ao podcast Espiritualidade Católica. Seguimos na nossa meditação sobre o livro A Vida Espiritual, de Benedict Bauer. Começamos agora a leitura de um novo capítulo chamado A Purificação do Coração. Uma vida desligada do puramente terreno, de tudo aquilo que é simples vaidade. Uma vida inteiramente dedicada a Deus e à sua glória, ao cumprimento da sua santa vontade, ao gozo do seu puro amor, na intimidade com Ele. Eis a finalidade a qual estamos destinados. Mas qual é o caminho que nos conduz a essa finalidade? É sobre isso que vamos falar agora. É costume, desde há muitos séculos, distinguir 3 caminhos ou etapas na vida espiritual. Primeira, a via purgativa. Segunda, a via iluminativa. E a terceira, a via unitiva. A via purgativa também costuma ser chamada a via dos principiantes. A via iluminativa também é chamada de via daqueles que progridem. E a via unitiva também é chamada a via dos perfeitos. Daqui se vê, então, que os cumes da perfeição se apoiam em 2 degraus, que devemos subir antes de podermos alcançar o amor perfeito. Isso não quer dizer que esses 2 degraus sejam separados um do outro de forma estanque, que uma coisa passa, por exemplo, que a gente ultrapassa totalmente a via purgativa e passamos para a via iluminativa e deixamos a vida da via purgativa de lado. Não é isso. Essas etapas se penetram uma com a outra. As vias da purificação, iluminação e da união se relacionam mutuamente, se interpenetram. Estão sempre vinculadas uma à outra. Aqui então vamos tratar de aspectos que predominam mais na via purgativa, ou na via iluminativa, ou na via unitiva. E o tema deste capítulo, a purificação do coração, prevalece mais na via purgativa. É mais própria dessa via. Então vamos falar sobre os motivos da purificação do coração. Nós temos de viver a vida de Deus em Cristo Jesus. Sendo Ele a verdadeira vida, Ele quer continuar em nós a sua própria vida. Esse é o sentido profundo da nossa vocação de cristãos. É o que São Paulo repete mais de 150 vezes nas suas epístolas. Vivemos em Cristo Jesus. Estamos vitalmente unidos a Ele, como o ramo está unido à videira, como a mão está unida ao braço, como o braço está unido ao corpo e à alma. Cristo Jesus quer como que reviver em nós. Ele quer repetir em nós, de modo mais fiel e perfeito possível, a vida que ele viveu na terra para a glória do Pai e para a salvação humana. Mas ele tem uma vida da mais delicada pureza. O seu entendimento e a sua vontade são puros. Puras também são as suas intenções e os objetivos das suas ações. O seu coração é puro, isento de qualquer movimento de aversão ou de qualquer inclinação que não seja perfeita. Jesus está acima de toda sombra de sensualidade, de todo movimento de orgulho, de toda forma de egoísmo. Ele vive em nós, seus membros, como quem é, divinamente puro, e anseia ardentemente nos cumular da sua pureza para vencermos tudo aquilo que em nós resta de carnal. Para isso, Ele nos proporciona o seu exemplo, Ele nos dá a sua força. Com a força de Cristo, podemos nos purificar de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus, como diz São Paulo na 2ª carta aos Coríntios. O pecado original é uma verdade real.
Dele brota a perversidade do coração humano. É por causa dele, do pecado original, que ficou obscurecida a nossa inteligência. Nós não conhecemos a Deus, nem nos conhecemos a nós próprios. Ignoramos tanto a origem como o fim da nossa vida. Não sabemos em que consiste a felicidade verdadeira, nem o que fazer para alcançarmos ela. Nós somos cegos e até ignoramos que somos cegos. Julgamos que vemos e não vemos nada. E não é só a inteligência humana que ficou obscurecida. A vontade humana, reta na sua origem, ficou toda torta sob os efeitos do pecado original. O coração humano, que de início se inclinava naturalmente para o amor de Deus sobre todas as coisas, depois do pecado se fechou sobre si mesmo. Se amamos, é de forma egoísta que nós amamos. Buscamos sempre o nosso próprio proveito. Nesse objetivo, nos cansamos desde a infância, correndo atrás das coisas terrenas e das necessidades naturais. E o impulso de satisfazer essas necessidades nos escraviza e nos sujeita às suas ordens. Do pecado original procede a concupiscência também, não só a obscuridade do entendimento, nem a inclinação da vontade ao mal, mas também a concupiscência, fonte de quase todos os pecados, obstáculo para o amor e a prática do bem. Nós vemos o bem, estimamos o bem, até desejamos o bem, mas agimos mal. Não somos como devemos ser. Brotam em nós tantos instintos que não deveríamos nem tolerar. Sendo assim, que remédio nós temos? O primeiro remédio é purificar do mal o nosso coração, libertá-lo diariamente dos impulsos e das tendências desordenadas, das paixões da sensualidade, do orgulho, da perniciosa afeição ao critério próprio, aos desejos próprios, à vontade própria, ao amor próprio enlouquecido. O problema do progresso interior, da ascensão até os cumes da vida cristã, da vida com Deus e para Deus, se resume necessariamente ao problema da purificação do coração. Tornaremos possível a expansão da graça em nós na medida em que trabalharmos na purificação do coração. Vamos tirar proveito da comunhão, da oração, da vida de piedade, na medida em que formos puros de coração, livres do pecado, da escravidão, do orgulho, do amor próprio desordenado, do egoísmo em todas as suas manifestações mais ou menos claras e nas suas facetas mais ou menos sutis. A purificação de nós mesmos é o primeiro passo para a obtenção e o aumento da graça. Se o nosso esforço espiritual não produz quanto devia, se a nossa participação nos sacramentos e a nossa oração não são de todo frutuosas, devemos procurar antes de tudo a causa na insuficiente purificação do coração.